Olá, começa agora mais uma edição do Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e olha só o que temos para hoje. Rédeas de Ouro, os preparativos para a grande final do ciclo 2019. Análise morfológica, veja quais são as características do flanco. Melhores do freio de ouro, no terceiro episódio da série, os top 3 da figura. Palavra do veterinário, saiba qual a importância do exame de compra. Nossa gente, nosso cavalo, a trajetória do ginete Antonieto Rosa. Fique com a gente, o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. Estamos a menos de 2 meses da grande final do Rédeas de Ouro 2019. E o Sandro Fávero foi conferir como andam os preparativos para a prova. Pelo terceiro ano consecutivo, o Rédeas de Ouro será disputado na Arena de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. A pista coberta é uma das maiores da América do Sul. A entrada dos animais será na segunda-feira, 9 de dezembro. Nos dias 10 e 11, acontecem os treinos. E as provas têm início na quinta-feira, dia 12. 3 categorias disputam o principal título do ano. A Snaffle Beat, que reúne cavalos com até 3 anos hípicos, o Potros do Futuro, com animais de até 4 anos, e o Campeonato Nacional, com crioulos de todas as idades. Pela primeira vez também acontecerá a competição por equipes, a Mapuche Reining Cup. Estamos indo mais uma vez para o Paraná, terceiro ano consecutivo. Eu acho que a explicação maior é aquela estrutura bárbara lá, não é mesmo? Obrigado, Sandro, por virem. Seja muito bem-vindo aqui no nosso CT. Realmente, Campina Grande, além da pista maravilhosa, a melhor arena coberta que nós temos hoje no Brasil, né? Nos recebeu de braços abertos, com uma hospitalidade gigantesca. Nós nos sentimos tão bem, porque o Rédeas de Ouro nasceu para ser rotativo, 2 anos em cada estado, né? E Campina Grande nos recebeu tão bem que nós resolvemos ficar mais um ano lá. O ano passado nós tivemos mais de 150 conjuntos em pista. Esse ano qual é a expectativa, Antônio? A nossa meta esse ano é chegar a 200 inscrições, né? Estamos trabalhando muito forte para isso, convidando todas as pessoas a participarem. Eu venho dizendo para todos, né? Se o cavalo estiver mais ou menos, leve. Se estiver bom, leve. Se estiver muito bom, leve também. Então vamos levar todos os animais para participar conosco. Perfeito. Bom, 3 categorias, já falamos disso há pouco. E elas são categorias de fomento, inclusive, algumas para animais mais jovens. Elas são divididas por idade, né? Anos hípicos, né, Antônio? Exatamente. O Snaffle Beat, que é a categoria de potrancos, fechando 3 anos, uma categoria que a ABCC vem investindo bastante. Nós acreditamos muito nessa modalidade aí, né? São os potrancos com 1 ano de doma. Então, os proprietários também estão acreditando muito nessa modalidade, nessa categoria. Depois nós temos o Potro do Futuro, que é animais fechando 4 anos hípicos, que além da grande final que o Potro do Futuro tem na sexta-feira à noite, esses animais também têm a oportunidade de disputarem um campeonato nacional, né, no sábado à noite. Então o Potro compete 2 vezes, tem a premiação dos Potros, que é 15 mil para o melhor Potro colocado na sexta, e ele disputa mais 15 mil no sábado à noite. Bom, nós temos uma novidade esse ano, que são os times, né? Exatamente, então a gente vem procurando sempre inovar. E pesquisando o que atrai o público, atrai a família, a gente resolveu criar a prova de times. O ano passado a gente teve o primeiro sul-americano, que foi um sucesso. Esse ano nós inovamos, vamos criar uma prova por times. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Perfeito. Na quinta-feira, a classificatória que já acontece, as classificatórias, nós resolvemos junto com a classificatória, a mesma corrida, o cavalo vai também participar do time, se esse assim achar por bem, se ele se inscrever. Então vai ter um profissional, um amador e um jovem ou amador nível 1. Então o cara não pode simplesmente, vou disputar aí no individual. Não tem como. Ele tem que formar o time dele. Então é bacana. Um representante, então, de cada categoria aí no time, né? Exatamente, representante de cada categoria, e certamente nós já temos confirmado que vem de outros países também. Então vai ser legal. E o bom é que não precisa ser todos do mesmo CT. Eu posso convidar alguém que treina em São Paulo, posso convidar um que está no Uruguai, então a gente monta o time de acordo com o que tu quiser. Podemos participar até de 3 times. Desde que seja com cavalo diferente e com parceiros diferentes. Eu gostaria que você fizesse um balanço das rédeas nesse ano, não só do Rédeas de Ouro, que a gente vai ver, né, em dezembro, quem são os melhores da temporada, mas de forma geral, a modalidade nesse ano de 2019, como é que ela se saiu?
Foi muito... A raça crioula, obviamente. Mas no geral em si, a rédeas no Brasil deu um salto muito grande. No Potro Futuro e Campeonato Nacional da NCR, nós tivemos recorde de inscrições em todas as categorias. E tivemos um aumento muito grande, significativo da raça crioula. O ano 2018, não tenho bem certeza, mas eu acho que foi 12 ou 13% que nós representamos, e esse ano chegou a 25%. O final essa que mudou, pela primeira vez vai acontecer em dezembro, né? E até por uma razão de uma parceria com a raça irmã, não é? Exatamente. O Rédeas de Ouro sempre aconteceu ou no último final de semana de setembro ou no 1º de outubro. E esse ano ia coincidir, as datas ficariam muito próximas com o Potro Futuro da BQM. E como a ideia da ABCC não é rachar, não é dividir nada e sim somar, como tem vários treinadores que treinam quartimilha e treinam crioulo, eles iam ter que optar por uma das provas, né? Então a gente discutiu muito, chegamos à conclusão que dezembro seria a melhor data, não tem outro evento para coincidir com a nossa data, então vamos fazer em dezembro e chamar todo mundo para participar. Inscrições abertas até quando? Como é que faz para se inscrever, então, para essa grande final? As inscrições estão abertas desde junho e vão até dezembro. Então o pessoal ainda pode parcelar as inscrições, aproveitem, corram lá no site, se inscrevam, está tudo explicadinho ali. E já sabe, né? Se não conseguiram lá, liguem para mim que nós resolvemos tudo. Vamos trabalhar e se inscrever. Tudo isso para concorrer a uma premiação que é boa, hein? A premiação está superior a R$120 mil. Então, sempre as pessoas perguntam, e o prêmio, é bom ou não? Gente, é muito dinheiro. Todas as categorias têm dinheiro e um baita dinheiro, então vale a pena se inscrever mesmo. Vamos esperar todos lá. E vem mais novidades por aí ainda. Valeu, muito obrigado aí, Antônio Correia, então, coordenador da subcomissão de rédeas, falando sobre a grande final do Rédeas de Ouro 2019. Obrigada, Sandro. Enquanto isso, os eventos da raça não param. Confira a agenda da próxima semana no Calendário Crioulo. No dia 19 de outubro tem Crioulaço e Laço Criador em Sapopema, no Paraná. Exposição morfológica em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e exposição morfológica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Dias 19 e 20 de outubro, exposição morfológica e camperiada em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, e exposição morfológica e paleteada em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. E no dia 20 de outubro, Crioulaço e Laço Criador em Matelândia, no Paraná. E hoje é dia de análise morfológica com o técnico Rodrigo Pi. Saiba quais são as características ideais do flanco. Olá, amigo criolista! No quadro sobre a morfologia da raça crioula, hoje nós vamos falar sobre os flancos. Conosco, mais uma vez, Rodrigo Pi, jurado, técnico credenciado da ABCC, médico veterinário e criador, é claro. Vamos falar sobre os flancos, Rodrigo. Exatamente, Sandro. O flanco, dentro das características morfológicas da nossa raça, seria essa região aqui, a região que une o tórax, a garupa e ao ventre. Então, seria, vamos dizer, uma linguagem mais coloquial, o vazio do cavalo. O vazio. Então, ele está diretamente relacionado à função respiratória, de capacidade respiratória, de caixa torácica. Ele tem que ser bem musculoso, um flanco bem preenchido, que una bem o ventre, as costelas à passagem da garupa. Essa passagem tem que ser suave aqui, bem preenchida pelo flanco. Então, basicamente, são essas as principais características do flanco no nosso cavalo crioulo. Ele liga o meio aos posteriores. Exatamente, também, né? Exatamente. Ele liga a região torácica das costelas ao posterior e ao ventre. Então, ele tem que ser bem preenchido, com boa musculatura, forte, para que possa auxiliar de forma direta na capacidade respiratória e funcional do nosso cavalo. Ou seja, no poder, inclusive, de resistência, de recuperação também. Exatamente. Aquilo que nós falamos quando falamos do arqueamento de costela, do tórax, da caixa torácica, o flanco teria a mesma função, de função respiratória, de capacidade de recuperação, de resistência física. Ele está relacionado a isso. É mais uma parte importante do cavalo crioulo, na morfologia e também na função. Exatamente. Sempre falando de morfologia aliada à função, né? Muito obrigado, Rodrigo Pi. No próximo quadro, nós estaremos falando sobre os ângulos articulares. Até lá, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.
Já estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e agora vamos falar dos melhores do Freio de Ouro 2019. Dando sequência à série, no episódio de hoje nós vamos falar dos top 3 de figura. E quem apresenta é o narrador da prova, Sandro Fávero, com os comentários do técnico e jurado da BCC, Marcelo Montano Coelho. Começamos o top 3 com a terceira melhor figura da final do Freio de Ouro 2019. 12.875 para o box 1, Basca Beatriz, da Cabanha Basca de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Égua que veio na mão de Charles Fagundes e que ao final do Freio de Ouro 2019 ficou com a 9ª colocação em seu primeiro ciclo. Bem, aí ela inicia a figura correta, fazendo a costura sempre junto dos fenos, que é importante, o que dá dificuldade, com bastante velocidade também, fazendo o 8 agora, bem perto dos fenos, o que aumenta a sua dificuldade, com muita técnica, entra bem nas paradas para entrar no feno, mete as patas, rédea solta, cabeça no meio das rédeas, bastante velocidade. E essa é uma prova bastante técnica. Claro que a velocidade, quanto mais rápido tu fizer a prova, a tendência é a tua técnica diminuir. Mas ela consegue fazer com velocidade e com bastante técnica, fazendo as voltas sempre bem perto dos fenos. Agora vai entrar para encerrando com essa costura. Muito boa prova. Sem reações. Vamos agora à segunda melhor figura na categoria das fêmeas na final do Freio de Ouro 2019. 13.500 para o box 12, Duquesa dos Castanheiros, montada por Gabriel Marte. Esta égua preta da Cabanha dos Castanheiros, de Pejuçara, Rio Grande do Sul, e que terminou o freio na 12ª colocação. Essa égua muito rápida nos movimentos, muito rápida na sua colocação junto aos fenos, mete as patas para fazer o movimento, se apoia bastante nos posteriores, uma égua que tem bastante velocidade, iniciou a prova com bastante força e deve terminar a prova também com a mesma velocidade com que iniciou. Também fazendo as voltas bem perto do feno, com bastante velocidade, correta, na sua posição de cabeça, boa submissão. Entrando para o último feno, para entrar na costura. Uma égua que apresentou boa submissão ao freio, fazendo também o 8 a costura junto dos fenos e encerrando a sua prova. Agora vamos à melhor figura na categoria das fêmeas desta final do Freio de Ouro 2019. Média 14 para o box 36, KT Violeta e Gabriel Marte. Esta égua da fazenda Jatobá de São João da Aliança, estado de Goiás, que terminou o Freio de Ouro 2019 com a 20ª colocação. Uma excelente prova de figura, uma égua com bastante correções nos movimentos, fez a prova com uma velocidade incrível, muito correta, excelente as suas metidas de pata para fazer a costura e para entrar nos fenos. Aí entrando também bem correta, perto dos fenos. Vai entrar na segunda costura com movimento lateral certo, boa metida de pata. Bastante velocidade. Tem muito boas correções nos seus movimentos, um movimento lateral perfeito,
entrando no último feno, para entrar para a costura. Ele faz a costura muito perto dos fenos, correta, boa metida de pata. E aí encerra a sua prova. Agora vamos ao top 3 da figura na categoria dos machos na final do Freio de Ouro 2019. A terceira maior média foi 13,125 para Calden Ensulei, box 84. Este cavalo argentino da cabanha Las Águilas de Rosário e montado por Pedro Garziera, conjunto que ficou com a 33ª colocação na final do Freio de Ouro 2019. Um cavalo que entrou bastante força no movimento da costura, talvez fazendo um pouco longe demais a sua volta nos fenos. Gostaria que fizesse um pouquinho mais perto dos fenos. Ele vai longe, somente nessa costura aí, ó, ele vai longe para encerrar a prova. Talvez um certo pouquinho de dificuldade no seu movimento lateral, mas é um cavalo que faz com força, com velocidade. Aí já melhorou, nessa terceira costura já melhorou bastante a sua proximidade nos fenos, faz com velocidade. Foi melhorando durante a prova, né, Marcelo? Foi melhorando, ele iniciou um pouquinho com dificuldade lateral, principalmente na costura, mas durante a prova foi melhorando. Agora um pouquinho mais próximo, ele já vai entendendo a prova, talvez, e aí encerra a sua apresentação. Agora vamos conhecer a segunda melhor média na categoria dos machos na figura, 13,375 para o box 51, Urco de Santa Teresa e Zeca Macedo, que na final do Freio de Ouro ficou com o Freio de Prata, foi o segundo melhor da temporada 2019, este conjunto da estância Santa Maria de Bagé, estado do Rio Grande do Sul. O início dele não foi muito bom, ele quis até dar uma tropeçada numa das costuras, mas continua a prova com velocidade, faz as suas voltas perto dos fenos. É um cavalo bastante volumoso, mas apesar do seu volume ele consegue ter um movimento lateral correto, principalmente nessas voltas nas costuras, entrando bem perto dos fenos, mete as patas para entrar no feno também. Talvez fosse um pouquinho mais solta a sua frente para fazer o movimento, somente nas costuras aí. Mas é um cavalo que faz com bastante força, bastante velocidade. Agora nesse último feno ele entrou correto, perto dos fenos. Vai terminando a prova na costura. Também muito perto dos fenos, bastante velocidade. E aí encerra a prova. E vamos agora à melhor média da figura na categoria dos machos na final do Freio de Ouro 2019, a 14,250 para o box 60, Santa Alice Nublado II, com o ginete Fernando Andrighetti, esse conjunto que venceu o Freio de Ouro 2019. Vem vencendo as etapas, é um cavalo muito correto, facilidade de meter as patas para iniciar o movimento lateral, para entrar nos fenos. Um cavalo que faz a prova com bastante correções, bastante correto, com boa velocidade. É um cavalo que, apesar do seu volume, como vinha dizendo, é um cavalo que tem uma facilidade de lateralização dos seus movimentos, entra fácil, mete bastante a pata para entrar no feno. E estava na mão do Andrighetti, né? Desde o início, né? Iniciou correto. Vejo que é um cavalo que tem facilidade nos seus movimentos, apesar do seu volume. Vai fechando o último fardo. Prova limpa, né, Marcelo? É uma prova correta, corretíssima. Vem fechando a costura agora. Bem perto dos fenos.
e aí encerra. Já estamos de volta. Você costuma fazer exame de compra ao adquirir um cavalo? Pois saiba que essa prática é bem importante para o planejamento do animal em uma criação. Assunto para o quadro Palavra do Veterinário. Antes de mais nada, quando se fala em exame de compra, nós estamos falando de ética, bom senso e critérios, de todas as partes. Para que serve o exame de compra? O exame de compra é para a gente saber a aptidão daquele animal que está sendo adquirido. Esse animal tem que atingir, alcançar os objetivos de quem está comprando. Ele tem toda uma história de quem está vendendo. O veterinário participa disso, fazendo essa análise, essa leitura e colocando algumas posições específicas. E protege também o treinador ou o cabanheiro que vai ficar a cargo desse animal, porque alguma coisa pré-existente é evitada, ou é tratada, ou é alertada. Qual é a situação do exame de compra? Um exame de compra básico para um animal para ser adquirido, uma pinça de casco e um exame que eu faço porque ele trabalha com palpação. A pinça de casco ela é usada para a gente poder palpar as estruturas do casco, que pelo estojo do casco dificulta essa pressão nessas estruturas. Então se usa a pinça de casco, que é um material que não machuca o animal, ele simplesmente é uma pressão um pouquinho maior para a gente conseguir fazer um bom exame dessas estruturas todas. Que dentro do casco a gente tem vários ossos, cartilagens, tem tecido ali dentro e a gente precisa saber como está essa estrutura. Esse é o nível básico, que é o exame clínico. Quando se compra um animal, se tem que ter uma análise holística da situação. Nós precisamos saber da origem, vícios, doenças que já ocorreram, lesões pré-existentes e com maior duração, por isso que se faz uma anamnese, se vê toda essa situação da vida pregressa do animal. Quando ele chega para o exame, é aquele momento que está sendo examinado. A gente não está nem prevendo o futuro, mas está somando o passado ao presente quando se faz essa anamnese. A gente tem que pensar que muitas vezes eu sou um proprietário de cavalo que vou utilizar esse animal para a prova. Mas amanhã ou depois, esse animal ele vai ser um reprodutor de uma outra cabanha. Vai ser uma forma de eu agregar valor nesse produto e perpetuar a genética dele. Então esse animal tem que estar com o sistema reprodutivo em condições, ou eu saber que ele não está em condições para não criar uma falsa expectativa e consequentemente uma frustração. Então, para finalizar, o exame de compra ele não é obrigatório, mas é recomendável. Ele é realizado por um veterinário capacitado para isso, que vai definir exigências de exames complementares ou não, e precisa ser preservado o bem-estar animal, o objetivo do comprador, para que todo mundo saia com as suas necessidades atendidas dessa negociação. A final nacional do Criolaço, que estava programada para abril de 2020, foi antecipada para janeiro. A prova acontece de 16 a 19 de janeiro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. As etapas classificatórias do ciclo 2020 já estão sendo realizadas desde a metade do mês de abril deste ano. E por falar em laço, o personagem do quadro Nossa Gente, Nosso Cavalo de hoje começou na modalidade e depois se tornou um dos grandes talentos do freio de ouro. Conheça a trajetória do ginete Antonieto Rosa. Minha família mesmo não tinha uma ligação com o campo, mas não muito com o cavalo, assim, sabe? Mas até eles procuravam, assim, meu pai e minha mãe, saber de onde que tinha essa paixão pelo cavalo, sabe? E o único contato que eu tinha com meu avô trabalhava em fazenda e coisa, e eu
direto nas férias, passava, tivesse 3 meses de férias, 3 meses lá, 10 dias de férias, 10 dias lá. Por causa do cavalo, por causa da lida, eu sempre tive essa paixão, assim. E eu vim do laço, né? Comecei a laçar com 12 anos. E aí até poucos anos atrás eu lidava com laço. E aí em 2006 que eu defini, assim, eu estava vindo meio mesclando, um pouco de rodeio, um pouco tentar lidar com prova. Eu optei só pelo freio, sabe? Focar só no freio. E desde 2006 para cá eu mexo só com cavalo de prova mesmo. Na vida a gente passa muito cavalo que a gente às vezes não é um craque, mas a gente tem uma paixão, assim, sabe? Um bicho diferente. Teve algumas éguas, assim, que nem a tinideira, essa égua que eu fiz, sabe? Eu peguei ela potrinha, eu fiz, domei, corri o freio, foi bocal de prata. Uma égua que tem uns bichos, é um bicho especial pra gente, assim, né? Pela índole, também as éguas que eu ganhei, a farreira, uma égua que dispensa comentário também, né? Uma égua fora do normal, de boa. E a farreira foi um bicho excepcional, assim. Eu montei e entregaram ela, não, é uma égua para ganhar, e era mesmo, uma égua diferente de tudo que eu já andei, assim, sabe? Um bicho craque, com a índole também, excepcional. Tanto que ganhou, ela ganhou o freio do início ao fim. Os dois vêm junto para concluir a corrida de boi, a prova de Campo 2 que vai definir a égua campeã do ciclo 2016 do freio de ouro. Antonieto Rosa Farreira e de los Farreira de los Campos, freio de ouro. Freio de ouro 2016. Tá aí o Antonieto Rosa coroando o trabalho dele, né? Primeiro freio de ouro. Ele ganhou o bocal de ouro esse ano, que essa égua que ele ganhou o bocal ficou em 4º lugar no freio e ganha agora o freio de ouro com a outra égua. Eu estava completando 10 anos de freio. E eu sempre, desde o início, eu digo, a minha vida vai ser o freio. Se eu tiver que ganhar um dia, eu vou ganhar. Se não for para mim ganhar, nunca vou ganhar. Eu vou correr atrás sempre. E foi o que eu fiz, sempre corri atrás, sempre atrás, vai dar. A tinideira essa foi bocal de prata e foi 4º no freio. Naquela época ainda não tinha o freio de alpaca, sabe? E ali foi um divisor, assim, digo, não, se eu cheguei no 4º, pulinho para frente não é difícil, é algum detalhe. E trabalhando, eu sempre trabalhei muito. E trabalho até hoje muito com o objetivo sempre em ganhar, em ter o melhor possível dentro da pista. Eu falei para mim mesmo, eu falei para ti que tu corresse atrás, tu ia conseguir, tu conseguiu. Eu falei para mim mesmo ali dentro da pista ainda. Então agora tentar se manter, né? Que o mais difícil é se manter dentro do freio, né? Assim, falando em alto nível. Mas graças a Deus estamos lá todo ano e peleando sempre, tentando cada vez ganhar mais. Para quem gosta é uma vida que é boa, assim, sabe? A gente tem que se preocupar um pouco com a família, porque é uma coisa boa, ao mesmo tempo estressante, cansativa, é viagem, é tempo, é cabeça, que às vezes tu tá em casa, tá pensando lá num problema que tu tá tendo lá com o teu cavalo, ou uma tensão que tu vai para uma prova importante. Mas a vida de ginete é essa. A gente não pode perder o foco do objetivo, que é o freio, né? É uma coisa que te exige muito de ti. Aqui com o Darley a gente vem fazendo a gente vem trabalhando com o que tem e construindo. A gente vem construindo uma tropa muito boa, uma tropa bonita, uma tropa caprichada, às vezes da doma. O futuro, se Deus quiser, a gente vai ter uma tropa bem forte, bem boa morfologia e boa função, assim, que é uma cavalhada que estamos fazendo bem feito, bem planejado.
O cavalo para mim é tudo. Minha família e o cavalo, acho que é duas coisas assim que não tem o que se falar assim na minha vida, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser mexer com o cavalo, sabe? Tanto que é o meu trabalho e é uma paixão que eu tenho. O programa de hoje chegou ao fim, mas seguimos juntos durante toda a semana nas redes sociais e também no site do Freio de Ouro. E o nosso encontro no próximo sábado já está marcado. 9 horas da manhã, você já sabe, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau!